né? E eu queria hoje continuar. Nós estamos no meio de uma série que se chama Convergência. O que é convergência? Convergência é quando várias coisas se dirigem para um mesmo ponto. E a gente sabe, mas quando você olha para a história bíblica, você vai ver que tudo na história bíblica aponta para Jesus. A história da humanidade aponta para Jesus. A história da igreja deveria, pelo menos, apontar para Jesus. Hoje em dia, nem sempre ela aponta para Jesus, aponta para outras coisas, mas a igreja deveria apontar para Cristo. A nossa vida, aquilo que nós somos, que nós fazemos, deveria apontar para Jesus. Porque Jesus, ele é o centro de todas as coisas, e é isso que o apóstolo Paulo vai descrevendo ao longo da carta dele de Efésios, que nós estamos estudando já. Essa aqui é a 4ª semana. Nós vamos entrar hoje no capítulo 4 de Efésios. Você pode até já deixar a tua Bíblia marcada aí. Mas nós vimos ao longo dessas últimas 3 semanas algo interessante. Quando você vai para a carta de Efésios, ela tem uma característica bem interessante. Ela tem 6 capítulos, e os 3 primeiros capítulos são capítulos que eu diria de fundamentação. São capítulos doutrinários, são capítulos onde Paulo está falando da teologia ou da base da nossa fé, daquilo que daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Eu ministrei em Efésios capítulo 1, né, quando ele começa descrevendo ali em Efésios capítulo 1, dizendo que em Cristo nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. E aí, a partir dali, ele vai descrevendo aquilo que nós somos em Cristo. Nós somos em Cristo o quê? Herdeiros, ele vai falar. Nós não éramos ninguém, nós fomos em Cristo, a nós foi nos dado o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Nós fomos adotados pelo Senhor através de Jesus Cristo. Nós fomos tirados, como a pastora Sônia ministrou, da morte para a luz, do reino das trevas. O Senhor nos transportou. Nós estávamos mortos. Sem Cristo, amados, nós estamos mortos. Nós estamos mortos nos nossos pecados, nas nossas perspectivas. Nós estamos mortos, e o Senhor nos trouxe da morte, nos deu vida, e vida em abundância. E é isso que Paulo vai estar trabalhando nos 3 primeiros versículos. E ele vai falar que nós nos tornamos herdeiros e, consequentemente, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, quando Paulo vai descrevendo nos 3 primeiros capítulos, e o pastor Paulo ministrou semana passada sobre Efésios capítulo 3, quando ele vai falar do plano de Deus para a nossa vida, de derramar sobre a nossa vida infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou cremos. E quando a gente olha os 3 primeiros capítulos de Efésios, era para que você pudesse se exaltar pela obra de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Eu tenho dito, e volto a repetir, amados, eu fico indignado às vezes, quando eu olho, às vezes, algum canal de televisão, e a pessoa começa a dar um testemunho. Não, porque olha, depois que eu vim para essa igreja, eu agora tenho 3 carros, eu tenho 4 casa na praia, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas a maior bênção que Deus podia nos dar, gente, não é uma casa própria, não é um emprego. A maior bênção que o Senhor podia nos dar, Ele já nos deu, que foi ter nos tirado da morte, ter nos dado vida. Sabe, o maior testemunho que você pode dar, tem gente que fala assim, eu não tenho testemunho para... Como você não tem testemunho?
Você estava morto, eu estava morto pelos nossos pecados, e o Senhor, pela graça e pela misericórdia dEle, rasgou o escrito de dívida que era contra nós lá na cruz do Calvário, e hoje eu sou filho de Deus, eu sou filho amado do Senhor, eu sou redimido, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, e o meu nome está escrito no livro da vida, e eu vou passar a eternidade junto com Deus. Esse é o maior presente que nós podemos ter. O restante, gente, é adereço. Tanto que o apóstolo Paulo escreve essa carta, e ele não estava escrevendo essa carta num resort lá no Caribe, deitado numa rede tomando água de coco, falando: olha como Deus é bom. Ele estava falando que Deus era bom, mesmo estando ele acorrentado, preso, sendo torturado em cadeias que nem se comparam com as cadeias de hoje, muito piores. E mesmo nessa condição, Paulo escreve a carta, por exemplo, de Filipenses, a carta que fala sobre a alegria, porque a alegria dele não está condicionada com aquilo que ele tem, mas com aquilo que o Senhor já deu para ele. E é isso que o Senhor quer nos trazer à mente, mais uma vez, igreja brasileira. Uma igreja que talvez, muitas vezes, a gente vê aí, às vezes na internet, que mais parece uma palestra ou uma motivação de coach do que a mensagem do Evangelho e a mensagem da cruz. E aí, nós entramos no capítulo 4 de Efésios. E é interessante, porque nos capítulos 1, 2 e 3, você vai ver Paulo orando a Deus, pedindo a Deus pelas pessoas, pelo povo. E ele começa o capítulo 4 de Efésios pedindo às pessoas. E olha como começa o capítulo 4. Cadê meu óculos? Eu deixei meu óculos aí? Deixei. Vamos ler capítulo 4, a partir do versículo 1. Pode projetar aí. Eu, como prisioneiro do Senhor, como eu disse, ele não está num resort, ele está preso no Senhor. Eu vou pedir só para vocês aí da projeção fazerem aquilo que eu tinha pedido, tá? Colocarem os textos lá na lateral, pôr a lateral ali em preto e pôr os textos lá, tá? Deixar aqui sem os textos, tá bom? Senão fica muito poluído a imagem que nós transmitimos. Como prisioneiro do Senhor, eu rogo-lhes. Rogar é pedir com veemência. É pedir com veemência mesmo. Gente, eu estou rogando a vocês que vocês vivam da maneira digna da vocação que receberam. O apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4 de Efésios, muda. É como se no versículo, dos 3 primeiros versículos, era o momento da instrução. A gente, quando era criança, a gente foi ensinado, a gente quando era criança, quando nossos filhos eram crianças, a gente foi ensinado que a gente, quando saía, tal, a gente dava várias recomendações. E aí, quando você sai, é hora de você colocar em prática aquelas recomendações, né? Então, a gente vai na casa de alguém, você não faz bagunça, tal. Você vai dando várias instruções. E aí, quando você sai, é hora de você pôr em prática. O que Paulo faz aqui é algo meio parecido com isso. O apóstolo Paulo está dando todo o embasamento da nossa fé nos 3 primeiros capítulos. E no capítulo 4 ele começa e fala assim: gente, eu quero que vocês... Deixa os versículos lá, tá? O versículo que eu falei. Pode deixar lá projetado. Rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que vocês receberam. Ou seja, se você entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, se você entendeu o que Jesus fez por você, se você entendeu que você é um filho, que o Senhor perdoou os teus pecados, que você foi redimido, então, gente, a partir de agora, vivam de maneira digna, que corresponda a isso que o Senhor fez por vocês. E aí,
o apóstolo Paulo vai entrar e vai detalhar como é que a gente pode viver da maneira digna da vocação que nós recebemos. Ele começa no versículo 2 e ele fala: sejam completamente o quê? Humildes e dóceis. Aqui ele vai, entre o versículo 2 e 3, ele vai usar dois verbos no imperativo: sejam. Ele não está dando opção, se você quiser, sejam, é imperativo, é uma direção, é uma ordem: sejam completamente humildes e dóceis. Começa aí a característica de um cristão: ser humilde e dócil na sua forma de lidar e de agir com as pessoas. O que eu vejo de gente que se diz crente, sendo ríspido, duro, sendo intolerante. Ele continua: sejam pacientes. Como tem cristão de pavio curto. Lembrando que paciência é sinônimo de longanimidade, é um dos frutos do Espírito Santo agindo dentro de nós. E aí ele diz assim: suportando o que uns aos outros em amor. E é interessante, a palavra suportando aqui no português, ela às vezes tem uma conotação de suportar, é tolerar o outro. Mas suportar aqui não tem esse sentido, o verbo no original aqui não tem o sentido de tolerar o outro. Aqui o verbo suportar é no sentido de ser suporte, é de ajudar, é de você poder olhar para as necessidades ao teu redor e poder ser instrumento de bênção. Você olhar as necessidades da igreja que tem, e você falar assim: eis-me aqui, no que eu posso ajudar? De você ver uma pessoa na tua célula, no teu lado, que está sofrendo, padecendo por um momento, e você poder ser suporte. É isso que Paulo vai nos convidar para a gente viver um cristianismo prático. Não um cristianismo onde a gente quer receber, onde a gente fica de biquinho e fala: mas ninguém veio me procurar, se ninguém veio te procurar, vai você e procura. Eu sempre digo: mas tem gente, mas tem panela na igreja. Eu falei: tira a tampa e pula dentro da panela. Tem gente que fica cheio de mimimi. Deus nos chamou para a gente ser suporte uns dos outros, para a gente tomar o caminho da ação e não ficar no caminho do ressentimento. Aí olha o que ele diz no versículo 3. Primeiro ele usa o verbo sejam duas vezes no capítulo 2. No capítulo 3 ele vai falar: façam todo o esforço. Façam todo o esforço. Às vezes é um esforço, gente. Às vezes conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz é um esforço. É um esforço a gente viver em unidade. É um esforço continuar casado, muitas vezes. Vai envolver renúncia, vai envolver perdão, vai envolver caminhar a segunda milha. Eu tenho falado, gente, eu faço 35 anos em 2024, anos de casado. E permanecer casado por 25 anos, muitas vezes requer um esforço. 35. Amor, tá atenta. 35 anos requer muitas vezes um esforço, gente. Não são 35 anos onde foi tudo maravilhas. Teve momentos de atrito, teve momentos difíceis, e aí é nesses momentos que a gente conta com a graça, com o favor, com a decisão de perdoar, de caminhar, de andar, de renunciar. Isso serve não só para os relacionamentos conjugais, mas para os nossos relacionamentos interpessoais, na igreja. Tem gente que eu conheço de gente falando: eu parei de ir na igreja porque eu me decepcionei com uma pessoa lá, teve não sei quem que fez não sei o que para mim. Vou te falar uma coisa: se cada vez que você se decepcionar com alguém, se frustrar com alguém, você sair desse lugar, você não vai parar em lugar nenhum, você vai morar no meio de uma ilha sozinha. Porque não tem relacionamento sem frustração, sem decepção. Então aprenda, faça todo o esforço para conservar
a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O apóstolo Paulo está falando, vocês são cristãos? São. Então aprende a se esforçar e viver em unidade. Versículo 4. E aí ele vai definir o que é essa unidade também. Há um só corpo, um só Espírito, assim como uma esperança para o qual vocês foram chamados. Essa esperança é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nós só temos um Deus, uma fé. Embora a gente viva num mundo onde tenta fazer tantas ramificações, o apóstolo Paulo está falando assim, lembre-se que há só uma fé. Esse caminho de que essa frase de que todos os caminhos levam a Deus, não, só existe um Deus e um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A cada um de nós, versículo 7 diz, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Versículo 8, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativo muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Versículo 9, o que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Paulo está trazendo a centralidade toda para Cristo. Jesus é o centro de todas as coisas. E aí no versículo 11 ele vai falar da importância do corpo de Cristo. Ele falou assim, olha, o Senhor designou alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores, alguns para mestres. Mas é interessante que todas essas designações não são cargos hierárquicos, não é para que alguém esteja sobre outros. Às vezes a gente vê, né, no meio da igreja contemporânea, né, às vezes, não sei quantos já viram, mas às vezes tem igreja que tem as cadeiras, inclusive para os pastores aqui na frente, aí tem uma cadeira que é a cadeira maiorzona, né, que é para o pastor maiorzão, aí depois tem uma cadeira média que é para o pastor mais ou menos, tem a cadeira pequenininha que é para o pastor que ainda é meia boca. É interessante porque a gente não vê isso na Bíblia. A Bíblia vai falar que o Senhor tem levantado, e Ele levanta. Eu sempre digo isso, amados. Deus me levantou como pastor sobre essa igreja e ministro aqui, não porque eu sou melhor ou maior do que qualquer um de vocês. Deus simplesmente me chamou com um dom, uma graça para fazer esse papel, enquanto Deus tem levantado outras pessoas para fazer outros papéis. E a grande riqueza da igreja é quando todos nós estamos juntos e a gente entende o chamado e o papel da nossa vida e a gente age debaixo desse papel para fazer o quê? E aí ele vai falar no versículo 12, com o fim do quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado. Quando eu vi ontem o André tocando baixo aqui, na semana que ele perdeu o filho dele, sabe, amados, eu falo, puxa vida, ele está aqui porque ele quer servir, ele quer ser parte dentro do dom que ele tem, da graça que ele tem, de poder ajudar, de poder ministrar, de poder edificar o corpo de Cristo. E aí no versículo 13 ele diz assim, até que todos nós, qual é o propósito da igreja do Senhor? Qual é o propósito da pregação? Qual é o propósito da célula? Qual que é o propósito dos cursos? Até que todos nós fazemos o quê? Alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Você não está aqui simplesmente para receber uma bênção. Se você veio para cá só por isso, eu quero te dizer uma coisa, não é esse o propósito que Deus te trouxe para cá. A bênção é consequência. A bênção, pelo contrário, o apóstolo Paulo começa a carta de Efésios falando que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção. Você não está aqui para receber uma bênção, você está aqui porque você já é abençoado.
por Deus. E você está aqui, sabe para quê? E eu estou aqui, sabe para quê? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa, conforme o texto vai dizer, chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que Deus quer com a nossa vida é que a cada dia a gente se torne pessoas, cristãos mais maduros, na nossa fé, na nossa forma de agir. Deus quer nos tornar pessoas maduras. Então, o propósito da igreja é que a gente se torne pessoas mais maduras na nossa fé. E qual é o parâmetro para a gente saber se a gente está maduro ou não? Ele diz, a medida da plenitude de Cristo. Sabe criança, quando faz um risquinho na parede, e tem lá o risquinho da altura do pai, e a mãe vai e faz um risquinho e fala, você está crescendo. E ele fala assim, eu quero ficar do tamanho do meu pai. É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer. Existe uma estatura, existe uma medida, e eu quero ficar cada vez mais parecido com Jesus na minha vida. Ai pastor, mas eu sou tão irritada, eu sou tão irritado, eu ainda tenho. Então, só o fato de você reconhecer isso já é um grande mérito para a tua vida. Porque a partir daí, você vai pedir para o Espírito Santo, me dá mais mansidão no meu coração. Me ensina a ser manso e humilde como Jesus. Sabe? É isso que é cristianismo, gente. Infelizmente, cristianismo não é muito daquilo que você vê na internet. E hoje, por sinal, né, a gente tem tanto acesso a tanta coisa, mas toma cuidado com aquilo que você ouve, de quem você ouve. Versículo 14, ele diz, o propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro. A primeira coisa que Paulo fala é que o propósito do corpo de Cristo é trazer em nós maturidade. E o segundo aspecto é trazer estabilidade. Diga comigo, maturidade e estabilidade. O que é estabilidade? Estabilidade é você não andar de um lado para o outro. É você não andar numa gangorra. É você estar estável, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das críticas, mesmo diante das intempéries da vida. Eu permaneço estável, como Jesus nos ensina, porque nós estamos firmados sobre a rocha, e vem os ventos, e vem a tempestade, mas nós permanecemos firmes. O propósito é que você não seja mais como criança que se você diz um não, ela fica de bico, ela briga com isso, briga com aquilo. Não sejam mais como crianças, gente. Seja uma igreja madura. É isso que Paulo está falando para a igreja de Éfeso. É isso que eu falo para a igreja edificando. Seja uma igreja madura, de pessoas maduras, de uma fé madura, de relacionamentos maduros, que não são levados de um lado para o outro por ondas, por situações, nem jogados para cá e por lá por todo o vento de doutrina. E talvez esse texto seja extremamente aplicado para os dias de hoje. Como eu disse, amados, tem um monte de coisa boa na internet, mas tem muita porcaria pela internet. Toma cuidado com o que você vê, de quem você vê, de quem você ouve. Ah pastor, mas eu ouvi não sei o que o cara falou não sei o que. Para de ser de ser levado de um lado para o outro. O apóstolo Paulo vai falar para o jovem discípulo dele, Timóteo. Ele fala assim, olha, você que sabe, tem ouvido as palavras que têm sido transmitidas por mim, pela tua família, sua mãe, sua avó, Lloyd. Ele vai circunscrevendo de quem que você ouve, por onde você tem sido levado.
Gente, tem pastores por aí renomados falando besteiras, falando heresias incríveis. Pastores que o pessoal chega e aplaude, ovaciona, falando heresias. Essa semana mesmo, a gente estava vendo, vou nem falar, né, amor? Mas é impressionante, gente. Nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Por isso que nós somos uma igreja bíblica, uma igreja que procura, que tem ensino aqui nessa igreja, tem pão aqui nessa igreja. Na casa do Pai tem pão, tem alimento para você. Você quer estudar? Nós temos o curso, aí estão abertas as inscrições. A gente tem o E2 que dá toda a fundamentação da fé. A gente tem o E3, tem o E4, a gente tem o E-Inters, a gente tem mentoria de homens, mentoria de mulheres, a gente ensina como você, os princípios básicos para um casamento, para a educação de filhos. Se você quiser, aqui tem alimento. Antes, versículo 15, sigam a verdade em amor, e cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, que é Cristo. Paulo novamente traz e fala assim: olha, não sejam levados aí de um lado por outro, por todo o vento de doutrina, mas a centralidade tem que ser Cristo. Versículo 16, ele vai dizer: dele todo o corpo, bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Uma coisa importante é a gente saber qual é a função, qual é o nosso chamado, qual é a nossa parte no corpo de Cristo, nessa coisa linda que eu acho a igreja do Senhor. Apesar de todos os defeitos que a igreja tem, a igreja não é um lugar perfeito. Tem um livro de um pastor, Larry Crabb, que chama Um Lugar Mais Feliz da Terra. Eu sempre digo assim: se você for ler esse livro, não para de ler ele no meio, porque do começo do livro até o meio do livro, ele só fala das coisas ruins que tem na igreja. E aí depois do meio do livro para frente, ele começa a falar: apesar de tudo isso que tem às vezes na igreja, a igreja é o lugar mais seguro e mais feliz da terra. É o lugar para você ter a tua casa, a tua família, para você edificar a tua vida, o teu casamento, porque é o lugar onde a palavra é pregada, onde a presença do Espírito Santo, sabe? A igreja não é perfeita, mas ela é esse local onde todo o corpo, quando ele está bem ajustado e unido, pelo auxílio de todos os ligamentos, ele cresce. E isso é importante também, gente. Toda igreja saudável cresce. Eu sempre digo uma coisa: nem toda igreja que cresce é saudável, mas toda igreja saudável cresce. Por quê? Porque onde há a presença de Deus, a gente atrai a vida de outras pessoas. Tinham pessoas que vieram aqui ontem no 2 em 1, que nunca tinham pisado numa igreja evangélica, e saíram daqui falando com a gente, falando assim: gente, que coisa tremenda, que palavra, que coisa. Porque quando tem a presença de Deus, quando tem a palavra de Deus, as pessoas são tocadas pelo Espírito Santo. Não é pela estrutura, a estrutura a gente precisa fazer, precisa ampliar para receber as pessoas, mas o que toca a vida não é uma estrutura, é a presença do Espírito Santo. E ele edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto. E aí, o apóstolo Paulo vai para um outro movimento. O primeiro movimento do capítulo 4, ele vai falando sobre esse lugar do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. E a partir do versículo 17, ele vai falar, ele vai aprofundar ainda mais a mensagem que ele está dando para a igreja. Ele fala assim: portanto, gente, e ele lembra que ele começou falando que ele estava rogando: não vivam mais como gentios. O que ele está querendo dizer isso? Quem são os gentios? Gentios são aquelas pessoas que não conheciam a Deus, que não temeriam a Deus.
São aquelas pessoas que estão lá fora, que não conhecem a palavra, que não conhecem esse Deus ao qual nós conhecemos. E ele fala assim: gente, eu rogo para vocês, não vivam como vivem as pessoas lá fora. Vocês são diferentes, vocês foram os redimidos, vocês foram lavados, vocês são herdeiros. Porque essas pessoas que vivem lá fora, e aí ele vai descrevendo como essas pessoas vivem. Ela fala assim: elas vivem na inutilidade dos seus pensamentos. É impressionante, você que acompanha as redes sociais, você vê como tem pessoas com um pensamento tão confuso e tão perdido nos dias de hoje. Assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, Paulo diz: não vivam mais como gentios na inutilidade dos pensamentos, pois eles estão obscurecidos no entendimento. Eles olham e eles não conseguem enxergar, eles não conseguem entender. O mundo que está aí fora não consegue entender aquilo que a gente vive, aquilo que a gente crê, porque eles estão cegos na sua forma de enxergar. Eles estão separados da vida de Deus, Paulo está falando. Eles não têm os mesmos princípios e os mesmos valores, porque eles estão distantes desses princípios e desses valores. E por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Gente, eu lendo esse texto essa semana, refletindo, falei: gente, como isso aqui reflete os dias que nós estamos vivendo. As pessoas estão com o coração duro para as coisas de Deus, duro para a família, duro para a igreja, duros para a moral, duro. E ele diz no versículo 19: eles perderam toda a sensibilidade. Você já teve alguma enfermidade que você perdeu a sensibilidade? Com certeza todo mundo já tomou alguma anestesia na vida, nos dentes, em algum lugar. Quando você toma anestesia, fica um negócio esquisito, não é? Você aperta ali, você não sente nada, você não sente a picada, você não sente nada. É isso que Paulo está dizendo. As pessoas aí fora, gente, elas perderam a sensibilidade. Elas estão metidas em depravações, elas estão metidas em corrupção, elas estão metidas em lascívia, elas estão metidas em um monte de coisa, e elas não conseguem sentir nada. Às vezes você olha e você fala: como é que a pessoa pode fazer isso? Porque ela não sente aquilo que a gente sente. Eles se entregaram à depravação, eles cometeram avidez de toda espécie de impureza. Essa é a descrição do mundo que está lá fora, do mundo que a gente precisa tocar, que a gente precisa alcançar, que a gente precisa ser sal e precisa ser luz. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, Paulo diz. Gente, o mundo está assim, mas dentro da igreja, você que conhece a Cristo, que foi lavado, redimido, precisa ser diferente. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com toda a verdade que está em Jesus. É isso que a gente faz aqui semana após semana. Enquanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a... E aí Paulo vai usar dois verbos. Primeiro, despir-se, e depois ele vai falar mais à frente sobre vestir. Aí ele fala: vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Amados, quando a gente fala de despir-se do velho homem, nós não estamos falando de uma religiosidade. Deus não quer que você... Ontem eu vi um vídeo na internet, achei legal. Dentro de tantas porcarias tem algumas coisas interessantes, mas tinha um cara lá falando sobre isso, ele falando sobre a igreja, né? A igreja, eu não bebo porque
lá na minha igreja, a gente não pode beber. Eu não minto lá, porque lá na igreja falaram que eu não posso mentir. Eu não transo antes do casamento, porque a igreja diz que isso é errado. E aí essa pessoa falava assim, tá tudo errado. Eu não faço o que eu faço porque a igreja falou. Porque eu estou agora numa religião que a minha religião não permite. Está tudo errado se você pensa assim. Eu não faço o que eu quero fazer muitas vezes porque eu amo a um Deus tão grande, que pagou um preço tão grande pela minha vida, que me amou tanto. E eu sei o que Ele fez por mim. E pelo que Ele fez por mim, eu abdico de fazer coisas que desagradam o coração dEle. É por isso que eu não faço muitas coisas que a minha carne gostaria de fazer. Porque eu amo a um Deus. Eu sei o sacrifício, eu sei o quanto Ele pagou, o preço que Ele pagou naquela cruz, para perdoar os meus pecados. Não é porque a igreja não quer. É porque eu não quero ferir o coração do meu Deus. Quanto à antiga maneira de vocês viverem, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Sejam renovados na sua forma de pensar. Gente, se o Espírito Santo habita em nós temos que ter uma forma diferente de pensar, de olhar as coisas, até de ver um programa de televisão, de ver um negócio da internet. A tua mente tem que ser renovada, na sua forma de pensar, se revestir Aí o Paulo fala assim, dispa-se do velho homem e coloca uma nova vestimenta, coloca uma nova veste. Versículo 24, volta no 24. Revestir-se do novo homem, criado para ser o quê? Semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós fomos criados, sabe para quê? Para sermos semelhantes a Deus. Em quê? Em santidade. Eu vejo muita gente na igreja querendo ser semelhante a Deus em poder. Mas Paulo está falando para você ser semelhante a Deus em santidade. Sede santos como eu sou santo, Jesus disse. No meio de uma igreja do século 21, que fala, isso não tem nada a ver, isso é ser muito radical. Eu posso transar antes do casamento, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Ainda ontem nós estávamos falando, quanto o mundo de hoje está muito difícil, gente. E as pessoas às vezes estão na igreja querendo viver na igreja, negociando os princípios, sem se despir do velho homem. Ela quer estar na igreja, mas sendo aquela mesma pessoa que ela era no mundo. E para a gente seguir a Cristo, o Senhor, se você entendeu a mensagem do Evangelho na tua vida, não tem mais como você continuar o mesmo. Eu já dei esse exemplo várias vezes, mas eu vou repetir de novo. Eu nunca me esqueço do testemunho de uma jovem, num dos cursos do E1 que a gente fez. Ela falou assim, pastor, eu gostava de me sentir, de me vestir muito sensual. Eu sempre que eu ia sair para a rua, eu me vestia, ia para frente do espelho, ver se eu estava bem provocativa e bem sensual, e era assim que eu gostava de sair. E quando eu me converti, ninguém chegou para mim e falou assim, olha, tua saia está muito curta, teu vestido está muito decotado, tua roupa está marcando demais. Ninguém nunca falou isso para mim. Mas o Espírito Santo que habitava em mim, começava a me constranger. E eu ia para frente do espelho, eu falava assim, gente, eu não vou sair de casa assim. E ela foi mudando o guarda-roupa. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo habita dentro de nós, a gente vai sendo transformado de dentro para fora. A religião tenta mudar o homem de fora, por fora.
O Evangelho muda a gente de dentro para fora. E aí o apóstolo Paulo, e o pessoal do louvor pode vir à frente, eu vou ter que correr, queria gastar mais tempo aqui nessa parte, mas eu acho que ela é muito autoexplicativa, os próximos textos. O apóstolo Paulo vai falar sobre algumas coisas que a gente tem que abandonar na nossa vida cristã. Se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, ele fala assim no versículo 25: cada um de vocês deve abandonar a mentira. Mas é interessante que Paulo vai fazer uma construção interessante nesses textos. Ele não vai falar só daquilo que você tem que abandonar, mas ele fala daquilo que você tem que vestir. Ele fala daquilo que você tem que tirar, se despir, e ele fala daquilo que você tem que se vestir. Ele fala assim: você deve tirar a roupa da mentira, e você deve se vestir com a verdade. Fale a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Abandone a mentira, mas passe a falar a verdade, e passe a falar a verdade em amor. Versículo 26: quando vocês ficarem irados, não pequem. E aí ele fala o quê? Contra aqueles que lutam contra a ira: apazigua a tua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, não deixa a coisa azedar no teu coração, apazigua a tua ira. Quando vocês ficarem irados, não pequem, não deem lugar, versículo 27, ao diabo. Ele fala: não dê lugar ao diabo na tua vida. Aquele que furtava, não furte mais. E gente, tem várias formas da gente furtar. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas tem muitas formas da gente furtar. Furtar não é só meter a mão num dinheiro que não era nosso, literalmente. A gente pode furtar, às vezes furtar sonhos, furtar mesmo de furtar, né? Eu vejo às vezes crente fazendo, foi falado aí, cara fazendo gato de net, de não sei o que, está roubando. Gente, eu não conformo. Cristão, o cara vai entrar no negócio e o pagamento é gratuito para criança até 6 anos. Filha dele já tem 8. Ele fala: não, ela tem 6. E passa, mente, rouba. Gente, tem crente que faz isso. O apóstolo Paulo fala: deixa isso de lado. Isso quem faz é o pessoal do mundo. Deus vai te abençoar. Paga o que você tem que pagar, paga o tributo que você tem que pagar, paga o imposto que você tem que pagar, e Deus vai te abençoar. É isso que Jesus ensina: dê a César o que é de César. Trabalhe. Ele fala: não furte, antes trabalhe. Trabalha, que Deus vai abençoar o teu trabalho, vai abençoar a tua dedicação, fazendo aquilo que é útil às mãos, para que, e olha que interessante, não é só trabalhar para si, mas é trabalhar para ser um instrumento de bênção para outros, para repartir com quem tiver necessidade. Se você tiver o coração conectado e convergindo para Cristo, o teu trabalho vai ser instrumento de bênção não só para você, mas vai ser para abençoar a igreja, para abençoar a vida de outros. Enquanto você não viver isso, você não está vivendo essa vida de convergência. Versículo 29. Nenhuma palavra torpe, eu ministrei sobre isso muito recentemente, né? Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Palavra torpe é toda aquela palavra que não edifica ninguém. Palavrão, né? Gente, o que eu vejo de crente falando palavrão. Outro dia eu vi na internet pastor de púlpito falando palavrão. O apóstolo Paulo fala: gente, muda a tua forma de ser. Eu já dei meu testemunho aqui, gente. Eu era uma pessoa que antes de me converter, de 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão. Depois que eu me converti, eu não consigo, nem que eu queira, eu não consigo. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca.
nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra que vai trazer constrangimento, mas saia da sua boca, mas apenas aquela que for útil para o quê? Para edificar a vida de outra pessoa, conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que ouvem. Essa é a mensagem. Eu queria, versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, da indignação, da ira, da gritaria nas nossas casas, da calúnia, de falar mal dos outros, bem como de toda maldade. Ao invés disso, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quero te convidar para você ficar em pé. Como eu disse, esse texto ele é autoexplicativo. Hoje nós vamos participar da ceia. E o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, a igreja de Coríntios, que por sinal era uma igreja cheia de problemas, cheia de pecados. E o apóstolo Paulo, no momento da ceia, falou assim: faça o seguinte, examine-se cada um a si mesmo, antes de participar da ceia. Um dos motivos pelos quais nós não servimos ceia para criança é justamente por isso. Porque nós entendemos que para participar da ceia, você tem que ter a capacidade de se auto-examinar. E uma criança ainda não tem essa capacidade desse discernimento. Mas vocês que estão aqui têm. Você tem a capacidade de olhar para si. E diante disso que nós ministramos hoje, eu quero que você reflita. Essa palavra não é para trazer condenação, mas é para trazer luz sobre a tua vida. Talvez luz sobre áreas da tua vida que estão meio obscuras ainda. Será que tem coisas que você precisa se despir? Será que tem coisas da tua antiga natureza que você precisa deixar, você precisa tirar do teu coração, da tua forma de ser, da tua forma de falar? Será que tem algum hábito que você precisa mudar na tua vida, para você ser mais parecido com Jesus Cristo? Eu quero deixar essa pergunta para você. E quando eu faço essa pergunta de você examinar-se a si mesmo, tem gente que faz o seguinte, fala assim: ai pastor, eu não participei da ceia. Eu falei, por quê? Ai, porque eu fui examinar a mim mesmo e eu descobri, eu percebi que eu estava vivendo de forma errada. Eu falei, ah, legal, você percebeu que você estava vivendo de forma errada, e você preferiu, em vez de se consertar com Deus, você preferiu não participar da ceia. É isso mesmo que eu estou ouvindo? Porque quando Paulo fala para você examinar-se a si mesmo, não é para você deixar de participar da ceia, mas é para você poder reconhecer, se arrepender, pedir perdão e falar: Senhor, eu vou participar dessa ceia, e vai ser a última vez que eu vou ter que me arrepender sobre isso aqui, em nome de Jesus. Eu quero mudar. Espírito Santo de Deus, me ajuda. O corpo de Cristo, a igreja do Senhor, nós somos um corpo. É isso que nós vamos cantar e ministrar nesta noite, nesta manhã. Nós somos um corpo, e o propósito desse corpo é qual? Da gente se edificar um a vida do outro. Então receba essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Eu sei que tem gente aqui que precisa deixar algumas coisas, algumas práticas. Tem pessoas que estão vivendo práticas dessas
das quais Paulo pede para se despir. Eu sei que tem gente aqui que deve viver isso, e Deus está te dando essa luz sobre a tua vida, para você viver em novidade de Cristo e em novidade de vida, para viver a luz da obra que Jesus fez em mim e em você. Pai, nós te damos graças por esses elementos. Nós te damos graças pelo pão e pelo cálice. Senhor, santifica esses elementos e abençoa esse momento juntos que teremos ao redor da tua mesa, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você está aqui, examinou a sua vida, é batizado nas águas, eu quero te convidar para participar da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Santifica-nos na tua verdade, vem e faz-nos um, como és com o Pai. Edifica-nos em tua perfeição, só então seremos tua expressão. Glória ao Filho da sua igreja, somos o corpo de Cristo. Numa só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Somos dois ou mais em teu nome aqui, e todos saberão que Deus o enviou. Glória ao Filho da sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Declare glória. Glória ao Filho da sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. A honra, a ti a glória, todo domínio está em tuas mãos, tu és o dono da tua igreja. Todo domínio está em tuas mãos, a ti a honra, a ti a glória, todo domínio está em tuas mãos, tu és o dono da tua igreja. Todo domínio está em tuas mãos, Glória ao Filho da sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos:
em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Declare glória ao Filho, glória ao Filho, na sua igreja. Somos o corpo de Cristo, em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Toda glória é de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Amém. A gente vê na Bíblia duas metáforas para corpo. A primeira que nós vemos é a que Paulo fala, que a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Eu, você. Por isso que não há vida cristã distante do corpo. Não há vida cristã sem estar inserido no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é onde manifesta-se a multiforme graça que nós vimos em Efésios capítulo 3 de Deus. É onde nós somos, onde crescemos, onde nos tornamos maduros, onde nos tornamos estáveis, onde aprendemos, onde ensinamos, onde recebemos, onde servimos. É o corpo de Cristo. E a segunda metáfora que é usada na Bíblia para o corpo é usada pelo próprio Cristo. Ali, quando ele se reúne com seus discípulos, no último momento que ele se reúne antes da crucificação, ele toma um pedaço de pão e diz: esse pão é o meu corpo. Então nós estamos aqui no corpo de Cristo, participando do corpo de Cristo. Quando a gente participa desse momento, Jesus fala para a gente participar da ceia em memória. É um memorial, é para a gente lembrar. Por isso que eu disse, tudo isso que Paulo fala não é um conjunto de regras que você deve e não deve fazer. É fruto do teu entendimento desse ato que nós vamos lembrar agora. Jesus pagou um alto preço pela minha vida e pela tua vida. Ele deu a vida dele. Ele partiu o corpo dele por nós. O mínimo que a gente pode fazer é responder a esse amor, procurando viver uma vida de santidade, uma vida que manifeste a glória dele, através das nossas ações, das nossas palavras. É o mínimo que a gente pode fazer. A gente não participa da ceia porque a gente quer receber uma bênção. A gente participa da ceia para lembrar da bênção que a gente recebeu naquela cruz daquele Calvário. Eu quero que você participe agora do pão, como Jesus nos ensinou a participarmos e lembrarmos desse momento. Da mesma forma, ele toma o cálice e fala assim: esse é o meu sangue. É o sangue da nova e da eterna aliança. Fazei isso em memória de mim até que eu volte. Toda vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês estão anunciando a minha morte, a minha ressurreição e a vinda do Mestre. Eu quero que nesse tempo que nós estamos falando de convergência, lembrando que a nossa vida está centrada em Cristo. Jesus derramou a vida, o sangue dele, para que o sangue dele pudesse perdoar os nossos pecados, para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância, para que o nosso nome pudesse estar escrito no livro da vida. E Jesus nos convida nessa manhã a gente participar da ceia e lembrar disso. Vamos tomar. A ti a honra, a ti a glória, todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Uau!
Declare Tu és isso. o dono Tu és o dono da igreja, Senhor. da tua igreja. Dono das nossas vidas. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. A ti a honra, a ti a glória. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Tu és o dono da tua igreja. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Glória ao Filho da sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho da sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Toda glória e toda glória é de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Toda glória é de Cristo. Pois somos o corpo de Cristo. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Fala: obrigado, Deus. Obrigado pela tua obra. Obrigado pela tua obra em nós e através de nós. Obrigado, Deus. Rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que receberam em Cristo Jesus. Rogo-vos para que permaneçam na maneira da digna vocação que receberam em Cristo Jesus. Que o amor desse nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a direção e o consolo do Espírito esteja sobre a tua vida e a tua família, te tornando cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Deus abençoe e tenha uma excelente semana. Amém. A ti a honra, a ti a glória. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos.
Cristo.